Boa noite a todos. Sou Carla Ronchini, atual presidente da CIERJ. Vamos dar início à edição do Clube de Infectologia de agosto, com o caso clínico do Hospital Naval Marcílio Dias, intitulado Desafio Diagnóstico de Infecção em um Paciente Imunocompetente. Quem vai fazer a apresentação é o Dr. Luiz Fernando Paula de Azevedo, que é R1 do Serviço de Infectologia do Marcílio Dias, e com a moderação dos doutores Conrad Silva Birler e Antônio Guilherme Bailão, ambos médicos infectologistas do Serviço de Infectologia do Hospital Naval Marcílio Dias. Luiz Fernando, eu vou tirar essa marcação aqui, você pode iniciar. Compartilhar aqui com vocês. É só colocar em modo apresentação. Coloquei. Perfeito. Todos conseguem ver? Sim, e te Sim. ouvindo perfeitamente bem. Perfeito. Então, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando. Eu sou residente do primeiro ano de infectologia do Hospital Naval Marcílio Dias. E eu vou trazer para vocês hoje um caso que a gente acompanhou lá no nosso serviço, um caso interessante. Que foi até um desafio, assim, não pelo diagnóstico, né, enfim, que esse paciente tinha, mas pela forma com a qual aquela doença poderia estar se apresentando naquele momento nele, que era um paciente imunocompetente, tá? Então, vamos começar aqui o caso. Era um paciente jovem, tá, masculino ali, 16 anos, estudante, natural do Rio de Janeiro, de comorbidades, né, só um transtorno do espectro autista, uma insônia, tá? Não tinha, assim, na história dele nenhuma comorbidade imunossupressora, então não havia aí relato de uso crônico de corticoide, imunossupressor, não tinha, assim, histórias de infecções de repetição desde a infância, nada para pensar, assim, em uma imunodeficiência primária, também não havia relato de atividade sexual, tá? Então, de medicações que ele usava, só uma pregabalina aí, eventualmente, né, pelo efeito sedativo para ajudar a dormir, e o metilfenidato, tá? Então não tinha alergias, tá? Uma história médica assim, sem nada muito relevante, não tinha história de cirurgias, nem internações ou procedimentos anteriores aí a esse quadro. E a história dele começou há um tempinho, né? Na verdade, em meados do ano passado, ali em julho, um quadro de dor abdominal ali, andar inferior, pior em fossa ilíaca esquerda, tá? Associada aí uma febre intermitente, predominantemente ali vespertina, eventualmente alta, associada à constipação intestinal. É um quadro que se arrastou, né, um pouco e isso motivou a ele a procurar diversos atendimentos aí em emergência em outras unidades. Então, recebeu assim vários diagnósticos, eventualmente gastroenterite, outra hora infecção do trato urinário, tratou, né, com esses diagnósticos aí, nunca evoluiu com uma melhora efetiva do quadro. Ao contrário, né, os sintomas progrediram, ele começou ali em dezembro já a apresentar uma perda de peso, uma queixa de cefaleia ali que era importante. Até que, enfim, nesse mês, uma unidade externa resolveu fazer um exame de imagem desse paciente, né? E aí ele fez uma tomografia de abdômen externa, tá? Essa tomografia mostrou ali uma massa retroperitoneal. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês assim mais em detalhes como que era essa massa, mas eu já adianto que ela era uma massa lobulada, tinha um conglomerado ali linfonodal associado. Então esse paciente, né, com perda de peso, febre vespertina e com esse conglomerado linfonodal, essa massa retroperitoneal, né, eles suspeitaram de alguma doença linfoproliferativa. E aí esse paciente foi encaminhado então para o Marcílio Dias ali em dezembro para seguir investigação com uma hipótese diagnóstica de uma doença oncohematológica, tá? Então ele foi absorvido inicialmente ali pela cirurgia geral, né, já para programar essa biópsia. Então a cirurgia, obviamente, né, solicitou ali aqueles exames admissionais gerais, né, e foi estadiar o paciente, né. Foi feita uma realização de novos exames de imagem ali do abdômen e exames de tórax. Então aqui só para mostrar para vocês o exame externo que ele tinha, tá? Então ele tinha aqui essa massa retroperitoneal lobulada ali para a órtica esquerda, tá? Uma massa ali importante. Também tinha um relato ali de um conglomerado linfonodal, algumas linfonodomegalias ali associadas a essa formação e uma hepatosplenomegalia, tá?
Os exames de admissão, tá? A parte do hemograma, né? Hematimetria, nada que chamasse atenção, leucometria também normal, tá? Nos diferenciais, nada que fizesse pensar ali em algo oncohematológico, inclusive foi dosado inicialmente beta-2 microglobulina, que também veio normal, marcadores, né? Oncológicos também normal. E sem nenhuma evidência laboratorial de alguma disfunção, né? Renal, hepática, sem distúrbio hidroeletrolítico, tá? E exames de urina também inocente, tá? Nada que chamasse muita atenção. E aí ele foi estadiar, né, fazer os exames de imagem. A tomografia computadorizada de abdômen, com contraste que ele fez, e a enterorressonância reproduziram, né, aquilo que tinha sido observado no exame externo, tá? Aquela mesma massa lobulada, retroperitoneal à esquerda. Aqui pareceu até um pouco maior, tá? De 8,3 centímetros. Essa hepatosplenomegalia e esses linfonodos ali, múltiplas cadeias linfonodais ali associadas ali próximas a essa região, essa formação neoplásica, né, vamos dizer assim. E aí eles tomografaram também o tórax, né, para fazer esse estadiamento. E aí uma surpresa, a imagem do tórax mostrou uma formação ali nodular, uma opacidade nodular ali no lobo superior direito, com uma densidade ali heterogênea, tá? Que chamou um pouco a atenção. Tinha uns nódulozinhos menores também e umas cadeias linfonodais, assim, uns linfonodos supraclavicular, axilar e até mediastinal, mas que não configuraram linfonodomegalia, tá? Então a preocupação, na verdade, aqui foi essa formação nodular que foi encontrada ali no lobo superior direito, né? Pela possibilidade aí, então de ser já um implante secundário, pensando naquela massa abdominal como algum foco primário, tá? Então, a partir daí, esse paciente seria acompanhado por duas clínicas inicialmente, né? A cirurgia geral, que iria abordar a massa abdominal, e a torácica, que iria abordar aí essa massa, essa informação nodular aí no pulmão, tá? Então, ele fez as duas biópsias. A primeira foi a da massa retroperitoneal, tá? Então ele foi submetido ali em janeiro a uma videolaparoscopia, tá? A congelação ali mostrou um tecido linfóide, uma fibrose, e a imunohistoquímica mostrou um tumor miofibroblástico inflamatório, né? Esse tumor miofibroblástico, né, é um tumor, né, essencialmente uma neoplasia, né, benigna, formada ali por fibroblastos fusiformes, né, daí o nome mio, fazendo uma referência aí, né, às células musculares lisas, com uma deposição importante de colágeno ali, né, causando essa fibrose e com infiltrado inflamatório crônico. É benigno, mas tem um potencial intermediário aí de malignização, tá? E eventualmente até emissão de metástases. Pode ser essencialmente neoplásica, né? Mas também pode ser reacional a algumas infecções. E aí, classicamente, né, a literatura já descreve relação de tumor mioinflamatório, né, relacionado a micobacterioses. A biópsia pulmonar foi feita depois, então ele foi submetido também a uma mini toracotomia e uma segmentectomia ali desse lobo superior direito. A análise mostrou esse infiltrado inflamatório crônico, né, granulomatoso, e aí foi empregado as corantes especiais ali para pesquisa direcionada de fungos, que evidenciaram realmente ali a presença de estruturas arredondadas encapsuladas e no laudo um criptococcus, né? Então a gente tinha já um norte, né? A gente tinha um diagnóstico de criptococose, um paciente jovem com uma criptococose pulmonar, tá? Foi identificado aquele nódulo, né? Foi tomado como um criptococoma, tá? E ele tinha um tumor mioinflamatório primário. Então surgiu a dúvida. A gente tem um quadro localizado de criptococose e um tumor mioinflamatório, uma outra entidade, ou esse tumor mioinflamatório aí é reacional a uma infecção por criptococos e a gente tem um quadro disseminado, né? Ele tinha uma queixa de cefaleia importante também, né? Então a gente pensou, será que existe a possibilidade de ele ter uma neurocripto, né? Então seriam coisas que a gente tinha, que a gente teria que investigar. Então esse paciente, quando foi, né, quando ele recebeu esse diagnóstico de criptococose, ele foi encaminhado inicialmente para pneumo, mas diante aí dessa possibilidade de disseminação ele foi encaminhado para a gente lá, então a gente admitiu no nosso serviço para dar seguimento, tá? Então, só para contextualizar, né, com o que a gente estava lidando ali naquele momento, falar um pouquinho sobre a criptococose, tá?
É uma micose invasiva, causada aí pelo fungos do gênero Cryptococcus, né? Tem essas duas espécies principais aqui, a Neoformans, que é a principal, e a Agate, né? Especialmente a Neoformans tem um tropismo marcante aí pelo sistema nervoso central. É a quinta maior causa de micose invasiva no mundo, tá? Então a gente tem aqui um número de incidência importante, de cerca de 223 mil casos, né? Aqui falando da apresentação na forma de meningite, né? Criptocócica, em pacientes com HIV, tá? Sendo que a grande parte desses casos ali são concentrados na África subsaariana. E além disso, né, é a segunda causa de morte em pacientes com AIDS aí, né, perdendo apenas para tuberculose. Então, essa forma extrapulmonar, né, pensando na forma extrapulmonar de criptococose, é uma infecção definidora de AIDS, mas é importante relatar aí que a gente tem relatos crescentes de infecções, né, de criptococose em indivíduos que são imunocompetentes também, tá? Especialmente aí da espécie GAT. Então, aquilo era mundo, né? Então, falando um pouco de Brasil, a mesma coisa, né? Uma das micoses invasivas mais letais, a grande parte associada aí a pessoas com HIV e AIDS. Não é uma doença de notificação compulsória no Brasil, então os dados epidemiológicos são de fato aí limitados, mas o que a gente tem de informação aí é de uma mortalidade que pode chegar a quase 50%, né? Com uma carga maior aí na região norte, nordeste e sul, né? Então a gente está falando aí da forma predominantemente neurológica dessa mortalidade, né? Os grupos clássicos de risco, né, são aqueles pacientes que têm uma imunossupressão avançada, aqueles pacientes que receberam, né, que foram transplantados, pacientes oncológicos ou com outras condições aí que são imunossupressores. E mais uma vez chamar a atenção, né, que não precisa ser imunossuprimido para ter criptococose, né? A gente tem aí relatos na literatura de pacientes imunocompetentes que fazem criptococose, em especial para essa espécie GAT. A transmissão ela não acontece de pessoa para pessoa, nem de animal para humano, né? Ela acontece a partir da inalação das partículas do fungo que estão presentes no ambiente. Esse ambiente ele é contaminado, né, pelo fungo a partir da liberação nas fezes das aves, né? Então, tradicionalmente aí os pombos, né, liberando nessas fezes os Cryptococcus neoformos que contaminam o solo, material vegetal, né, as árvores, enfim. Então, a partir da inalação, tá, dessas partículas fúngicas é que você tem a infecção, tá? O início do processo infeccioso. Não são só os pombos, né? Outras aves também, mas tradicionalmente a gente conhece aí como os pombos, né? Então, depois que você inala essas partículas fúngicas, chegando no pulmão, você pode ter três caminhos, né? Primeiro, o sistema imunológico pode se encarregar de eliminar o fungo e resolver ali, né? Pode fazer um quadro latente ali nos pulmões, né? Contido dentro de granulomas, ou pode causar, né, uma doença pulmonar e eventualmente se disseminar, né? Atingir, por exemplo, o sistema nervoso central. Então, quando esse paciente chega para a gente colhe novamente a história, né, e faz um refinamento, né, da doença atual, da história da doença atual dele, né, buscando fatores de risco, né, epidemiológicos para esse paciente ter criptococose, né? Então, assim, ele negou todos, né? Então, ele negou história de exposição a fezes de pombo, a outras aves, visita a prédios abandonados, infestação domiciliar, contato com criadouros de aves, exposição a matéria vegetal, serrarias, eucaliptos. Então, a gente estava diante de um paciente, né, que a princípio era imunocompetente, né, sem fatores de risco epidemiológicos clássicos assim para criptococose, com o diagnóstico confirmado de criptococose pulmonar, né, e uma suspeita aí de disseminação. Então a gente tinha que traçar agora, né, um segmento, né, uma linha de cuidado de investigação para esse paciente. Primeiro, né, ter certeza de que era uma criptococose pulmonar, né, localizada. Segundo, né, buscar evidências ali de disseminação, né, extrapulmonar, tanto para o sistema nervoso central quanto, né, para abdominal no caso. E além disso, né, fazer o estudo do status imunológico desse paciente, né, para ver se ele realmente era imunocompetente, né? A gente sabe que existem dois fatores importantes aí na patogênese, né, dessas micoses. A competência da resposta imunológica é uma delas, a outra seria a virulência, né, do próprio fungo. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre, né, essa avaliação do status imunológico.
desse paciente, mas só para contextualizar, né? Relembrar aí como é que é a resposta imunológica específica contra o criptococcus, né? É uma resposta, principalmente a resposta imunicelular, tá? Que desempenha um papel importante aí no combate a esse fungo, principalmente ali é uma sinalização via T-help 1, tá? Então, quando você inala as partículas fúngicas, né, elas chegam lá nos alvéolos pulmonares e encontram aquela primeira linha de defesa, né, que seriam os macrófagos alveolares, tá? O primeiro desafio, né, a ser encarado seria o reconhecimento dessas partículas fúngicas. A cápsula do fungo ali, ela atrapalha bastante esse processo de reconhecimento. Então, aqui desempenha um papel importante também a imunidade humoral ali, né, com os anticorpos naturais e o próprio sistema complemento, né, que fazem uma opsonização ali da superfície do fungo que facilitam esse Boa reconhecimento, noite. tá? Por favor, completa com alta. Boa noite. E aí, reconhecido esse fungo, né, ele é internalizado, fagocitado, processado, né, até aquela menor partícula antigênica, que é o epítopo, para então ser apresentado ali aos linfócitos TCD4 e também o TCD8, né, associado ali às moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, classe 2 para o CD4 e classe 1 para o CD8, né? Então, nesse processo de sinalização, né, de ativação, o macrófago ele apresenta para o CD4, produz interleucina 12 que induz essa diferenciação do CD4 em T-helper 1. Esse T-helper 1, então, produz interferon gama e TNF-alfa, que vai aumentar essa atividade fungicida, né, vamos dizer assim, desse macrófago, né, tornam ele mais potentes, né, para combater de fato o fungo, né. O CD8 ativado também produz ali interferon, que aumenta essa atividade fungicida do próprio macrófago, mas também ele tem atividade fungicida direta, tá? Produzindo ali, por exemplo, granulosinas. Então, só para relembrar um pouquinho aqui como é que funciona, e a gente foi estudar o nosso paciente, né? Então, a gente tem aqui alguns marcadores de imunidade que a gente solicitou, tá? Que a gente tinha disponível lá no nosso serviço. CD4 dele um pouco abaixo do valor de referência, mas muito longe de configurar qualquer tipo de imunodeficiência que tornaria ele mais susceptível, né, à infecção. CD8 normal, a relação CD4 e CD8 normal, né, o CH100, né, que avalia, né, a via clássica do complemento, né, um pouquinho abaixo também, mas de fato também nada que configurasse imunodeficiência, né, ou impedisse, né, ele de responder adequadamente a uma infecção fúngica. O Você tem banheiro C3, aqui, Marcão? o Sim. C3 é aumentado, tá? Ah, eu Compatível com vou ali, processo infeccioso em estou me curso. contraindo aqui. A gente tem que lembrar que C3 é uma proteína de fase aguda, então também, então numa infecção ele vai estar aumentado de fato, então compatível com o quadro. C4 normal, imunoglobulina G, né, também no, assim, para o quadro, né, esperado está aumentado, né, um quadro infeccioso em curso. CD3, né, marcador de célula T normal. Então, em resumo, né, a gente não tinha nenhuma evidência laboratorial de imunocomprometimento. E as alterações que a gente tinha, né, ou não explicavam imunodeficiência, né, ou susceptibilidade, ou eram compatíveis com processo infeccioso em curso, tá? Obviamente que a gente avaliou a leucometria, né? Ele chegou para a gente com uma leucocitose leve, né? Discreta, mas e sem desvio, tá? Diferencial, assim, nada que chamasse atenção. Hematimetria normal, plaquetometria normal, funções hepática e renal também normais, tá? Sem distúrbio eletrolítico e um PCR elevado. Então tá. Então a gente tinha que confirmar, garantir que ele tinha um quadro de criptococose mesmo, né? Então, apesar da nossa biópsia, né, ter acusado isso, a gente mandou, né, uma amostra da biópsia também para um laboratório externo, né, de referência, né, para comparar os resultados, que foi a Fiocruz, né? Então eles também identificaram lá a presença dos esporos lá na massa pulmonar, então diagnóstico de criptococose pulmonar de fato confirmado, tá? Então agora a gente tinha que buscar evidências de disseminação. E aí a gente começou, né, pelo mais básico, assim, a princípio, que é a dosagem do antígeno criptocócico, né, sérico ali. O antígeno criptocócico, ele é um polissacarídeo, né, que é liberado pelo fungo ali durante a infecção, nos fluidos corporais. Então, ele tem uma vantagem que você consegue detectar isso antes de positivar as culturas, né, então auxilia no diagnóstico de uma infecção, de uma suspeita de infecção. Um CRAB positivo ajuda a fechar o diagnóstico, né? E aí já adianto que o do nosso paciente veio negativo, tá?
E aí cabe uma discussão importante nesse caso, né? Só a dosagem do CRAG, né? Ela tem uma evidência limitada para você fechar diagnóstico diante de um valor negativo, né? É, porque a sensibilidade ela varia muito, né? Varia com o método que você utilizou. Aqui eu trouxe como exemplo, né, sensibilidade para doença localizada de alguns métodos. O imunocromatográfico, né, o que tem a melhor sensibilidade, tem a da aglutinação em látex, né, que tem uma sensibilidade, né, pior, e tem o ELISA também, né, que tem uma sensibilidade bem variável aí, dependendo do kit que você usa, tá? O que ele usou foi o imunocromatográfico, tá? Mas não é só o método que interfere na sensibilidade, dependendo a forma da doença também vai interferir. Por exemplo, formas localizadas podem não liberar uma quantidade de antígeno suficientemente para ser detectado no exame, então um falso negativo numa forma localizada também não exclui diagnóstico. E o inverso também é verdadeiro, né? Formas disseminadas podem ter um excesso de antígeno e isso atrapalhar na hora do exame e dá como falso negativo ali também. Seria aquele efeito pós-zona, né? Remetendo um pouco aí o que a gente observa no VDRL, na sífilis, que o efeito pró-zona vai dar o falso negativo, né? Mas pró-zona seria pelo excesso de anticorpo, né? Aqui seria mais excesso de antígenos, que vão saturar ali os anticorpos e atrapalhar a formação aí da linha de teste, tá? Então, o método que a gente tem para contornar isso seria diluir a amostra, né, para diluir esses antígenos. Como o método que a gente usou foi o imunocromatográfico, ele já faz essas diluições. Esse método ele considera positivo, pelo menos aí a partir, né, da diluição de 1:5, tá? Mas eventualmente são necessárias mais diluições, tá? Então, poucas diluições pode ser um fator limitante para você confiar no teste. Então, a gente não conseguiu estabelecer que é uma forma localizada ou disseminada com criptococcus, com um antígeno criptocócico negativo por conta desse fator limitante. A gente não pediu para fazer mais diluições, tá? Então a gente tinha que investigar, né, as formas disseminadas, tá? E aí a gente fez a primeira punção lombar, tá? Então é importante ressaltar aqui que todo paciente com um quadro de criptococose confirmada, né, ou suspeita, mesmo sem sintoma neurológico, ele tem que ser submetido à punção lombar para avaliar se não tem acometimento do sistema nervoso central, tá? E aí, o que a gente observou, né, na análise do líquor dele, né? Uma hiperproteinorraquia, né? Glicose normal, bacterioscopia e barra vieram negativos, um painel molecular, né, para meningoencefalites ali, bacterianas e virais negativo, tá? E pesquisa de fungos acusou Cryptococcus, tá? Então, aqui eu trago para vocês a lâmina do nosso paciente, tá? Curada por catita da Índia, um nanquim. E aí a gente observou, né, essas estruturas aqui esféricas, né, densas, com um halo mais claro, remetendo ao que a gente espera observar num paciente com neurocriptococose mesmo, né, que seria aquelas estruturas arredondadas, com um núcleo individualizado, né, a cápsula que não cora, né, pelo corante, né, em contraste ali com o meio escuro, né? Então ele lembrou bastante a gente, mas a gente não conseguiu observar nessa lâmina todas as características que a gente esperaria, né? Por exemplo, a gente não conseguiu identificar o núcleo, tá? A gente não conseguiu identificar estruturas fúngicas ali em reprodução, que seria o brotamento, né? A gente teria aqui uma estrutura menor, né? Ligado com um pescoço fino, né? Então, os achados aqui nessa lâmina a gente considerou inconclusivos, tá? E lembrar também que essa primeira punção, isso é importante, ela foi traumática, tá? Então teve acidente de punção, foi uma punção de difícil realização, tá? Então sangrou. E aí a gente ficou na dúvida se essas estruturas aqui de fato seriam leveduras ou se seriam hemácias ali introduzidas na amostra por conta do acidente, tá? Mas e a hiperproteinorraquia, né? Então a gente tem aí informações na literatura bem descritas de que punções lombares, né, traumáticas podem aumentar assim a proteinorraquia, né, por extravasamento ali de proteínas do próprio plasma, como a albumina, por exemplo. Então, realmente essa lâmina foi inconclusiva. A solução para a gente, então, foi repulsionar.
tá? Então, antes de mostrar o que aconteceu nessa segunda punção, só para enfatizar um pouco, né, a importância da gente, diante de uma amostra traumática, diferenciar, né, o que é um criptococcus ou o que é uma hemácia, né, do acidente, né? Então, os criptococcus eles vão aparecer realmente nessa forma esférica, no máximo ali oval, são bastante heterogêneos, ou seja, vão ter uns menores, outros maiores, tá? Eles vão ter esse halo mais claro, aqui bem definido, porque não incorpora, né, o corante, que seria a cápsula polissacarídica, o núcleo interno visível, essa parede dupla refringente, eles são encontrados assim isolados, né, ou no máximo em pequenos grupamentos, e essa estrutura aqui que é a evidência de uma reprodução, né, que seria o brotamento, né, uma estrutura fúngica menor ligada a uma maior por um pescoço fino, o que a gente não observa nas hemácias. Então, na lâmina, quando tem hemácia, a gente vai observar os discos bicôncavos, mas essas células todas ali com o mesmo tamanhozinho, né, são mais uniformes. Você não consegue observar núcleo no interior, né? Não tem a cápsula. Geralmente, num acidente de punção, você, né, tem muitas hemácias ali, então na lâmina você vai observar um grande número, então elas não vão estar isoladas ou em pequenos grupos, elas vão estar distribuídas difusamente ali na lâmina, ou vão estar dispostas ali, né, em rolex, ali, em paliçada, uma do ladinho da outra, tá bom? E você nunca vai observar o brotamento. Então, essas características são importantes para a gente, né, poder dizer o que que é, o que que tende a ser diante de uma lâmina com acidente, né? E aí a gente fez, né, uma segunda punção, essa aqui, né, foi uma punção de melhor qualidade, né, realmente, assim, água de rocha, né, sem nenhum hematúrio. E aí o que que a gente observou, né? Ainda tinha uma hiperproteína tá? Glicose normal. A gente conseguiu fazer nessa segunda amostra aqui, né, a análise da citometria. A primeira tinha sido prejudicada pela quantidade de hemácias que tinha. Então aqui você tinha nessa segunda, né, uma pleocitose, né, com predomínio de polimorfo, tá? Bacterioscopia negativa. Mais uma vez, painel molecular, né, para as meningoencefalites virais bacterianas negativo e dessa vez pesquisa de fungo negativa, tá? Então aqui numa amostra de melhor qualidade, né, com painel molecular negativo, pesquisa de fungo negativa, CRAG no líquor né, a gente fez também negativo, então de fato a hipótese de endocriptococose aqui perdeu a força, tá? E aí a gente precisava, né, tomar uma decisão, né? Como tratar, né? A gente vai tratar uma forma localizada, né, pensando ali na forma pulmonar, ou uma forma disseminada. E aí não seria, né, mais disseminada pensando no sistema nervoso central, já que neurocriptococose agora era uma hipótese remota, né? É, mas num quadro ali abdominal, né, numa disseminação para o abdômen. Será que dentro daquele tumor mioinflamatório não tem criptococcus ocultos? Será que não é, já que ele pode ser reacional, não é reacional à presença de um criptococcus, né? E aí eu trago para vocês aqui um trabalho que mostra que existe essa relação, né? Tem estudos que mostram a relação de tumores mioinflamatórios com criptococose, né? Então a gente tem um caso que foi publicado em 2009 nessa revista, né, Diagnostic Cytopathology, que remete muito ao nosso paciente, também uma paciente jovem, imunocompetente, que abriu um quadro ali de dor torácica, uma dor pleurítica, né, com tosse, e aí o exame de imagem mostrou uma massa pulmonar grande, com conteúdo necrótico, tá? Eu achei isso. Pensaram imediatamente ali, né, em câncer, tá? Então, ela foi biopsiada e a biópsia mostrou um tumor mioinflamatório. Interessante nesse caso é que as culturas da massa vieram negativas para fungos, mas eles fizeram uma revisão do material e aí, com o emprego de colorações especiais, eles viram que tinha um criptococcus dentro. Então, o diagnóstico final dessa paciente foi um tumor mioinflamatório pulmonar por criptococcus, tá? Então, eles trazem isso como uma forma rara de apresentação da criptococose pulmonar, tá? Formando essa massa, vamos dizer, mioinflamatória. Ela foi tratada com antifúngico sistêmico, né, e resolveu, né, teve uma redução significativa dessa massa. E aí, mais uma vez, né, reforçando que é interessante que as culturas vieram negativas, né, então muitas das vezes a cultura negativa, nesse caso, não exclui o diagnóstico. E isso reforça a importância de você empregar corantes especiais, né, para identificar a presença do fungo ali, né, com os achados histopatológicos. Então, à luz do que a gente já tinha descrito na literatura,
A gente estava diante de um paciente que tinha uma criptococose pulmonar confirmada e um tumor mioinflamatório né, no abdômen. Então a gente tinha que descartar que isso ele também não era, né, uma massa reacional a um criptococcus, né, que não era, seria uma forma disseminada nesse caso. Então, a gente iniciou o tratamento, ele tinha que começar a tratar de alguma forma, então a gente iniciou o tratamento pensando em forma disseminada, tá? Para pegar ali a massa pulmonar, né, que poderia ser um foco de disseminação do criptococcus, tá? Até que saíssem as culturas. Obviamente que a gente pediu uma revisão, né, dessa biópsia do abdômen para o emprego das colorações, as culturas estavam em andamento, e aí a gente, né, acordou de fazer esse tratamento para forma disseminada até que as culturas fechassem negativas e a gente conseguisse fazer tudo com mais segurança, tá? Então a gente começou o tratamento, só para relembrar um pouco aqui como que é o tratamento da criptococose, as formas localizadas, né? A gente trata apenas com fluconazol, 400 miligramas dia, 6 a 12 meses, né? Mas na forma disseminada, a gente tem um tratamento mais complexo aí, que é dividido em três fases. Primeira fase é a fase de indução, que dura 2 semanas. E aí, nessa fase, a gente faz, né, uma associação de antifúngicos para ter um efeito sinérgico, né, e conseguir reduzir rapidamente essa carga fúngica, né? Tradicionalmente, a gente usa a anfotericina B, pode ser a convencional, né, que é a forma do desoxicolato, pode ser a forma lipossomal, que tende a ser mais bem tolerada, com menos efeitos, né, colaterais, associado ou a flucitocina ou a fluconazol, tá? Passada a fase de indução, a gente vai para a fase de consolidação, que dura 8 semanas, com fluconazol 800 miligramas dia, que tem como objetivo aí, né, fazer uma eliminação residual da infecção, né? E aí, passadas as 8 semanas, a gente entra na última fase, que é a fase de manutenção, que dura até 12 meses, tá? Que é feito com fluconazol 200 miligramas dia, e aí vai ter por objetivo, né, prevenir aí a recorrência, tá? Então, o nosso paciente a gente tratou com anfotericina B lipossomal, tinha disponível lá no nosso serviço, tá? A gente não tinha, infelizmente, a flucitocina, então a gente fez com fluconazol, na dose de 1.200 miligramas dia, tá? E aí, com 7 dias de tratamento, a gente resolveu repuncionar o líquor, tá? Apesar da neurocriptococose ter sido uma hipótese bem remota, né, ele tinha lá aquelas alterações, né, aquela pleocitose, aquela hiperproteinarquia. Então a gente queria ver como que o líquor se comportou, né, diante do tratamento, se mudou alguma coisa, se, enfim, se aquilo ia se manter, tá? Então a gente observou esse gráfico aqui, né, mostra, né, a queda das proteínas ali no líquor. A primeira coluna a gente vai, né, ignorar, porque é aquela coleta que teve o acidente, né, de punção. Nessa segunda coluna aqui, a gente já vai, né, começar a analisar a partir dela. Então, a gente viu que houve uma queda, né, da proteína raquia com o tratamento, né? Então, com 1 semana ali, a gente observou essa queda. A gente considerou até uma melhora muito rápida, né, um clareamento muito rápido desse líquor, que a gente não esperaria, né? Então, assim, isso reforça ainda mais um pouco assim aquela baixa probabilidade de neurocriptococose, tá? Então, ao final da fase ali de indução, né, das 2 semanas, esse paciente ele estava bem clinicamente, ele parou de fazer febre, né, ele melhorou da queixa da cefaleia. Durante o tratamento, a gente monitorizou, né, as funções hepática, renal, se ocorreria algum distúrbio hidroeletrolítico, né, enfim, ele ficou bem, tolerou bem todo o tratamento, tá? Então, a gente, ao final dessa fase, deu alta para ele e passou a acompanhá-lo ambulatorialmente, né? Na fase de consolidação, tá? Ele fez o fluconazol, 800 miligramas dia, e atualmente ele já está na fase de manutenção, né? A gente prescreveu para ele o fluconazol 200 miligramas dia. Só que aí teve um problema, né? Ele não encontrou no mercado a apresentação, né, de 100 miligramas, só o de 150. Então, acabou que efetivamente o que ele usou foi 300 miligramas dia, tá? Mas a ideia inicial era manter como é, né, recomendado a dose de 300 miligramas, tá? Então, aqui só para mostrar a resposta, né, licórica ao tratamento em relação às proteínas aqui do líquor, eu já falei, né? Então, a glicose, ela nunca, né, teve uma alteração. E aí, em relação à celularidade, né, ele tinha aquela pleocitose,
né, no início, e aí, do mesmo jeito, né, com uma semana, isso se resolveu, né, de maneira muito rápida, né, então a gente, né, ficou um pouco surpreso com essa velocidade também. A gente mandou uma amostra do líquor também para o laboratório, né, externo, né, que foi a Fiocruz, para ver se eles observavam, né, esse mesmo clareamento e se isso reproduziu também nas análises feitas lá. E lá, né, também foi, né, dosado o CREG no líquor, o CRAG, né, no líquor, tá? E aí o CRAG foi negativo no líquor, né? E isso fortaleceu ainda mais a hipótese de que talvez nunca tivesse de fato mesmo tido uma neurocriptococose, porque a gente sabe que mesmo quando, né, a infecção ela é tratada, o CRAG ele permanece, né, positivo às vezes por meses, né? Então um CRAG negativo, né, com as diluições todas que foram feitas, né, enfraqueceu realmente essa hipótese de neurocripto. Então, aqui mostrando para vocês, né, um pouco da evolução do tratamento aos parâmetros ali, né, inflamatórios, enfim, laboratoriais, tá? É, a gente viu que esse paciente ele respondeu bem ao tratamento infeccioso, né? A gente observou uma queda dos parâmetros inflamatórios. Quando ele chegou, ele tinha uma leucocitose, os parâmetros inflamatórios elevados, PCR, VHS, né? E com o tratamento tudo despencou. Tá? Em relação à leucometria, em especial, né, nos primeiros dias ali de tratamento, ele chegou a fazer um pico de leucocitose, tá? Mas sem piora do desvio, sem elevação em correspondência do PCR, sem piora de febre, tá? Então a gente não valorizou muito isso, relacionou mais ao uso do corticoide que a gente fez no início, né? Apesar da gente não acreditar que tivesse neurocripto, pela remota possibilidade, a gente fez o corticoide nos 3 primeiros dias, né? E aí essa leucocitose pode ter causado esse corticoide pode ter causado essa leucocitose. E aí depois que o tratamento, né, com o corticoide foi interrompido, a gente observou de fato a queda ali gradual, né, e contínua dessa leucometria, tá? Mostrando uma boa resposta ao tratamento. Função renal, hepática, os eletrólitos também todos permaneceram sem alterações durante todo o tratamento, né, mostrando aí uma boa tolerabilidade. E, enfim, saiu, né, a revisão da massa abdominal que a gente tinha, né, solicitado, com o emprego ali dos corantes, né, específicos para procurar as estruturas fúngicas, né? E aí uma boa notícia realmente veio negativo, tá? Então, a pesquisa de fungos lá veio negativa, né? Então, não se tratava de um quadro de disseminação, né, de uma criptococose disseminada, era uma forma localizada a princípio, né? Então, a gente ficou feliz com esse resultado, né? E a ideia era manter aquele tratamento, né, até saírem as culturas. E o que que a gente observou nas culturas negativas, né? Então, todas as culturas, germes comuns, cultura, né, para fungo, tanto da primeira amostra quanto da amostra de controle, né, vieram todas as culturas negativas. Quando as culturas fecharam negativas, né, para fungos, esse paciente ele já estava ali na última fase, que era a fase de manutenção, com fluconazol 200 miligramas dia, né? Que era para ser 200, você está fazendo 300 pela questão ali de conseguir no mercado, né? Mas a dose ideal era essa. E aí não tinha mais o que ajustar em relação ao tratamento. A gente até, né, sentou para conversar com a CCIH para ver o que que eles imaginavam sobre a questão da dose, porque a gente tratou uma forma disseminada e estava na forma de manutenção com, né, vamos dizer, 300 miligramas dia, né, que era efetivamente o que ele fazia. Mas ele tinha, de fato, era uma forma localizada, né? Que, né, o ideal é você tratar com 400 miligramas desde o início até o final, né? Então, a gente conversou para ver se existia ou não, né, enfim, a necessidade de aumentar novamente a dose para 400, já que se tratava de uma forma localizada, mas no final das contas a gente entendeu que talvez não, porque ele fez o tratamento de uma forma disseminada e o fluconazol ele tem uma boa distribuição nos tecidos, uma boa penetração nos tecidos, inclusive no tecido pulmonar, então, já que fez aquelas doses maiores no início, né, então poderia manter a princípio essa dose no final, então esse foi o consenso dessa conversa, tá? A gente também tinha mandado a amostra para a cultura na Fiocruz, né, para ter um outro controle ali que também fechou negativo, tá?
Então, o que que esse caso ele ensinou para a gente, né? Assim, foram muitos desafios, né? Assim, então, o que que ele ensinou para a gente no final das contas, né? Que a imunocompetência ela não exclui criptococose, né? A gente tem aí, né, já bem descrito na literatura, Cryptococcus gat, em especial, né, fazendo infecções em indivíduos sem imunossupressão, tá? Um CRAG sérico negativo tem valor limitado quando ele é avaliado isoladamente. A sensibilidade ela é variável, então, de acordo com o método, pelo efeito ali pós-zona, né, e também nas formas, aqui falando das formas disseminadas, né, mas também pelas formas localizadas, às vezes não liberar uma quantidade de CRAG suficientemente alta para ser detectável no exame. Então, não dá para avaliar isoladamente. As culturas negativas não excluem o diagnóstico, né? Então, ele tinha uma criptococose pulmonar, mas ele tinha cultura negativa. Tem aquela paciente que eu trouxe que ela tinha uma cultura da massa pulmonar com criptococose, mas a cultura veio negativa. Então, isso mostra para a gente a importância, né, de você fazer uma avaliação da morfologia ali, né, uma análise histopatológica com o emprego dos corantes especiais ali para buscar, né, o fungo efetivamente, né? E a criptococose ela pode mimetizar neoplasia, né? Então, diante de um tumor mioinflamatório, né, associado a um quadro de criptococose confirmada, a gente tem que pensar assim em investigar a forma disseminada e direcionar as colorações especiais aí para esse tumor, tá? Então, aqui a gente tem as referências bibliográficas que eu usei para essa apresentação, tá? Queria agradecer muito aí aos meus moderadores, né? O Dr. Conrad e o Antônio Guilherme Bailão, tá? Que me ajudaram, assim, que estiveram presentes na condução do caso, também na construção dessa apresentação, tá? E com os quais eu aprendo muito todos os dias. E a todos os senhores aí pela, pela oportunidade, né? De estar conversando um pouquinho sobre a nossa vivência lá. Olha, parabéns, Luiz Fernando. Você transformou esse caso num casão. E muito interessante. Olha, eu juro que eu apostava em Paracoco em função das diversas manifestações que nós temos visto com Paracoco. Mas é lógico que toda massa abdominal a gente também pensa em TB, né? É, Mas muito legal. Eu só não lembro de você ter falado a profissão dele, qual é? ele é estudante. Estudante, tem 16 anos. Tá. Mas muito bom mesmo. Então a gente vai abrir pro Conrad e pro Bailão para ver se eles têm algum comentário para fazer e se tem alguém que queira fazer alguma pergunta nesse momento, antes até mesmo da moderação. Alguém? Estão todos quietos. Boa noite. Posso Oi, falar? Conrad. Vou falar um pouquinho aqui. Depois aí, se alguém também tiver alguma dúvida, daqui a pouco já está perto de 9 horas aí também, e tem a segunda apresentação, né, tá? Carla. Sim, fica à vontade, É, pode ir. então, primeiramente, obrigado aí pelo espaço, né, pelo nosso serviço, né? Parabéns ao Luiz aí pela apresentação muito boa. E na verdade, assim, não era um caso tão, assim, emblemático, mas a gente trouxe por algumas dúvidas que a gente ficou, né, nessa condução. Eu vou fazer depois só umas pontuações, que ficou ali que o Luiz passou, mas, que tiveram alguns pontos só divergentes, mas nada que chame muita atenção. Primeiramente, assim, um primeiro ponto, assim, em relação, que a gente já pegou um caso que já estava em investigação, né, essa é comum, né, nos hospitais gerais, né, e aí a gente só pegou os resultados das anatomias patológicas, não tinha nada de cultura, tal, então, assim, aí o cirurgião manipula inicialmente, ele só manda para anatomia, né. E aí, assim, bom, aí a partir do momento que a gente pega, né, a gente começa essa investigação, aí só um primeiro ponto, que é aquela segunda punção que o Luiz menciona, com 27 células, também houve um acidente de punção, não, ele foi menos do que a primeira, mas também tinha um acidente. Então, isso também gerou essa nossa dúvida, né, inicial, né, de celularidade e tal, mas de toda forma, com essa alteração, né, e com essa imagem ali duvidosa que a gente
ficou ali, né? Na verdade, até não sei se o Bailão já está aqui, ele que foi ver lá a lâmina junto com o laboratório e tal. A gente acabou optando pelo tratamento realmente como neurocripto, né? E assim, e aí, com uma semana, a gente repete a punção, né? Tanto no Marcílio, quanto a gente leva lá para a Fiocruz, né? Que a gente tem o pessoal trabalhando lá, né? Me incluo também. E aí a gente faz essa análise lá já com celularidade de 3 células, normal, né? Então, CRAG negativo. E a gente esperou muito também tanto para mantendo esse tratamento, os cultivos, né? E desde o primeiro, né, apesar daqueles acidentes hemáticos e tal, todos sempre foram negativos, né? Então, assim, a gente ficou com essa dúvida aí, né, da criptococose disseminada, né? Mas foi conduzindo até que a gente tivesse esses cultivos negativos. É, Tinha essa angústia também dessa massa aí abdominal, né? É, mas assim, o caso assim, de uma forma geral foi indo bem, foi evoluindo bem, né? E assim, a gente está até aqui disposto também a ouvir aí os mais experientes, né? A gente chegou a conversar com a Marcelinha lá na Fiocruz, eu conversei com a Marcelinha, a Renata também lá do Marcílio conversou com a Ariane também, que são duas estudiosas aí dos fungos aí da nova geração, né? Então, assim, a gente conversou, né, para ver opinião, tudo, e a gente foi conduzindo assim dessa forma, né? Então, realmente, aí fomos ler, né, sobre esse tumor mioinflamatório e tal, né? Porque realmente, para mim, pelo menos, assim, era uma novidade. A gente vê muito da questão do granuloma de inoculação, né, que pode acontecer e tal, mas eu não tinha essa experiência assim, né? Também não tenho muito tempo aí de experiência aí na infectologia, mas estou aprendendo aos poucos, né? É, mas é isso, a gente veio trazer, né? E até abrir também para nossa dúvida, a gente conversou, né, com a doutora Tatiana Dantas, né, sobre dose, o que ela achava, se a gente mantinha depois 200 da manutenção, ou fazia os 400 da forma pulmonar. Ela falou que acho que também não ia ter muita diferença, né, que a gente já fez aquelas doses iniciais, assim, mais elevadas e tal. A gente até chegou a solicitar a flucitocina, ela chegou, mas já estava no final da manutenção, e como a gente estava com essa dúvida mais é, sobre esse líquor, né, efetivamente, a gente acabou mantendo o fluconazol, não chegou nem a utilizar a flucitocina, não. Mas é isso, o menino está evoluindo bem, a gente agora está programando uma tomografia de controle agora, que está por volta de 3, 4 meses agora, já de casa, ver como é que tá essas lesões, mas aparentemente está parecendo que está indo para um bom prognóstico aí esse quadro, né? Não Muito sei se o bom. Bailão está aí, se quiser ponderar alguma coisa. O Marcos Davi levantou a mão aqui. Pode falar, Mar. Rapidinho, pessoal, boa noite a todos e todas. Só parabenizar aí pelo caso, né, que foi muito interessante, muito bem apresentado. E sempre que a gente vê esses casos de fungo, né, em paciente imunocompetente, aí eu, pelo menos, sempre fico com aquela curiosidade: o que será que essa pessoa tem por baixo dos panos, né? E aí a gente sabe que às vezes a gente não tem muito acesso aos exames imunológicos no SUS, né? Mas é uma curiosidade, uma pergunta que o Conrad já respondeu, que era sobre se eles conseguiram a flucitosina, em que momento, porque a gente tem essa dificuldade, né? Porque vem do ministério, às vezes demora um pouco, mas ele já falou. E a outra era se vocês chegaram a investigar ou estão pensando alguma imunodeficiência, né, nesse paciente, né, com imunoglobulinas, CD4, essas coisas. Parabéns mais uma vez. Então, o que a gente dosou, assim, a gente não viu nada assim que chamasse atenção, de complemento, né? C3, C4, CD4 também normal, assim, então nós dosamos também imunoglobulinas totais e tal. E aí a gente realmente não conseguiu ver nada, assim, a princípio, no nosso rastreio. E aí ficamos aí, a princípio,
com o caso do imunocompetente, né? Ele era um garoto, assim, é, um pouco magro também, assim, não sei se aspecto nutricional, assim, se poderia interferir de repente, mas assim, é, mas só isso. O caso foi um pouco complexo no começo, porque foi bem difícil fazer as punções dele. Ele reclamava muito e tal, mas a gente conseguiu evoluir, mas a gente não conseguiu encontrar nenhum fator aí de imunodepressão, não. Legal, Conrad, obrigado. Gustavo, Né? você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Não, Oba! obrigado. Primeiro eu agradecer o evento, né? Sempre muito bom, a gente sempre aprende muito mais, né? Eu fiquei muito feliz com a apresentação do Luiz Fernando, ele apresentou muito bem, ele é R1, ele é R1. E a, R1, R1. Obrigado. Mas ó, já tem formação. ah, porque eu pensei assim, ele é experiente em apresentação, hein? Eu pensei nisso. Eu falei assim, ele sabe apresentar bem os negócios, ele conduziu muito bem o caso, e parabéns a todos os envolvidos, que o caso é muito interessante, tá? Ele é Muito bem. obrigado, muito obrigado. Mas deixa eu te passar o que que eu pensei. Eu pensaria numa criptococose pulmonar, claro. É um paciente imunocompetente, claro, mas a disseminação comprovada, eu não sei se dá para a gente comprovar se com essa disseminação. A gente ficou realmente meio aí na dúvida. Você sabe que eu fiquei pensando na massa retroperitoneal. Será que a gente não tem que investigar ali alguma coisa molecular, sei lá, tipo pesquisar um desses genes assim de tirosina quinase para, sei lá, eu não sei muito de hematologia, mas esses genes ALK, sabe, de que faz imunohistoquímica, a gente descobre uns tumores ali, eu não sei. Eu fiquei pensando nisso e também anticorpos que são estimuladores de colônias de granulócitos e macrófagos, sabe? Porque eles podem prejudicar a capacidade dos macrófagos de destruir criptococos. Então, eu fiquei pensando nisso, ou seja, pesquisa, o que passou na minha cabeça? Seria legal a gente verificar se a gente pode, não sei se é possível, né? Se a gente pode pesquisar genes como ALK, esse é anaplastic linfoma quinase, é uma tirosina quinase por causa dessa massa abdominal. Isso me deixou encucado. Será que aquilo ali é criptococcus, aquela massa abdominal lá? E anticorpos anti-macrófagos, de colônias, sabe? Eu fiquei pensando nisso, para a gente ver se tem alguma coisa nesse sentido. Porque não dá para a gente afirmar realmente que é uma criptococose disseminada. Só uma curiosidade, o neoformans, ele é muito transmitido por fezes de pombo, mas o GAT, ele é mais árvore, ele é mais essas coisas assim, não com pombo, né? Ele é mais é que eu não lembro de cabeça, mas ele é mais essas coisas assim de árvore, agora eu esqueci eu lembro de que é coisa assim, nesse sentido, ele tem uma, como é que se diz, uma exposição diferente, entendeu? Eucalipto. Eucalipto, isso, coisas assim. Então é uma sugestão, não sei, eu fiquei pensando na massa retroabdominal lá. Não sei eu acho que a gente tem que. Ele é um caso de criptococose pulmonar confirmada, mas algo disseminado ainda não chegamos ao diagnóstico completo. É o que eu penso. Ok. A gente também realmente ficou com essa dúvida, né? A intenção também é fazer o exame de imagem agora para ver também como é que está o comportamento dessa lesão, se houve alguma regressão, como é que está essa apresentação. Mas sim, a gente já falou, né? Dependendo de como esteja, assim, a gente estava pensando em conversar com os atores iniciais, né? E até realmente aí envolver aí o pessoal da reumatologia, né? Como você bem recomendou, né? Obrigado aí pelas orientações aí, pelas dicas aí, doutor Gustavo, que são sempre Tem, valiosas. tem mais duas pessoas querendo falar, a Tânia e o Tiago. É o Tiago? Isso, e o Tiago Neves. Rapidinho. Deixa eu aparecer aqui, que eu estava desaparecida, que eu estava comendo biscoito. Bom,
Obrigada pela apresentação, é um caso bem legal. Eu não sei se falou e eu não prestei atenção, mas você acha que a exposição dele foi a Pombo? Onde ele mora? Não, a gente não conseguiu fechar esse vínculo, não. A gente tentou sondar se tinha alguma coisa assim, mas não conseguimos tá fechando esse vínculo epidemiológico. Ele mora na Tijuca. Ah, amigo, então, olha só, sou tijucana raiz. A Tijuca tem pombo pra caramba. Então, agora até diminuiu a população porque parou, por causa dos moradores de rua, parou o hábito dos velhinhos de irem à Praça Sãs Penha alimentar os pombinhos. Mas, assim, meu consultório é bem em frente à Praça Sãs Penha. O meu consultório é no quinto andar, tá? Os pombos ficam no meu ar-condicionado. Eu tenho que limpar e botar veneno. Então, a Tijuca, o Rio tem muito pombo. É a segunda vez que tem alguma coisa aqui de fungo. Eu esqueço tudo, mas eu me lembro. Eu esqueço e me lembro ao mesmo tempo. E eu pergunto, porque eu acho que a infestação de pombos é muito grande no Rio. Recentemente, a gente recebeu lá na SBI uma solicitação de um parecer do Comitê de Micologia de uma pessoa que alimentava os pombinhos. Ela alimentava os pombinhos e ela era contra exterminar os pobres animaizinhos. E ela queria uma base científica para isso. Até a SBI tem um parecer que foi dado em 2018 que não adiantava você reduzir a população desses animais, não havia um impacto, acho, não me lembro bem, na incidência de doença. Mas aqui tem criptococcus e testoplasma também. Aqui tem muito pombo na Tijuca. Então, eu investiria nisso. Se ele mora, principalmente se ele mora em casa que tem ar-condicionado ou em algum lugar de ar-condicionado central, eu investiria nisso. Vamos conversar com ele na próxima visita. Obrigado pela dica também, orientação. Nada, obrigada a vocês pelo caso, muito bom. Tiago, você, para depois a gente encerrar para o Gustavo começar. E Marcos, o que que você colocou aqui no chat? Tem o Luiz Fernando Passoni, o mestrado dele foi sobre. Ele estudou a poeira da casa dos pacientes com criptococose. E ele encontrou, e ele conseguiu isolar na poeira da casa desses pacientes vários criptos, né? E aí ele publicou aí no Mycoses, eu coloquei o link. Acho Ah, que valeria a legal. pena dar uma olhada. Esse trabalho dele foi bem legal. Ok. Então, Tiago, rapidinho, bora. Tá. Vamos lá, boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou médico de família aqui de Florianópolis. Queria parabenizar em primeiro lugar a apresentação, fiquei encantado também, assim como os demais colegas, com a profundidade de informações do caso. E enquanto eu te ouvia falar, Luiz, eu fiquei muito curioso também em entender esse vínculo epidemiológico e fiquei aqui me coçando para entender como que um rapaz tão jovem, assim, né, com 16 anos, já estava com esse quadro tão arrastado, né? E aí um dos questionamentos já foi feito, né, sobre essa questão do vínculo epidemiológico, a doutora Tânia já falou, e um outro questionamento que eu fiquei pensando é se, durante o processo de vocês estudarem sobre o caso, se vocês encontraram alguma questão relacionando ali imunodeficiência com o transtorno do espectro autista, que foi a primeira informação que você trouxe, assim, né, em relação à identificação dele, né? Quer falar, Luiz? Eu lembro que a Daniela, que é a nossa staff, ela já falou que isso poderia ter alguma relação, que alguns estudos, né, mostram aí alguma relação do transtorno do espectro autista com algum grau de imunodeficiência, mas a gente não tinha, naquele momento ali, como aprofundar mais a investigação do ponto de vista da imunocompetência dele. Então a gente usou o que a gente tinha à disposição ali no nosso serviço, mas esse é um ponto interessante, né? Porque parece que tem estudos que mostram sim alguma relação.
E é uma coisa que a gente, né, pode aí nesse segmento ambulatorial, né, procurar, né, ver como é que a gente pode seguir para investigar e fechar para ver se é até mesmo, né, mais susceptível, né, a esses quadros, né, de ficção fúngica. Ok. Podemos encerrar então. Olha, parabéns mais uma vez pelo Luiz Fernando e pela equipe, porque realmente o caso foi muito interessante. A forma como você conduziu, perfeito. Ah, aquilo que eu Obrigado, falei obrigado. inicialmente, você transformou num casão, né? Pelo visto, é o Obrigado. que todos estão comentando. Então, Uhum. parabéns e vamos dar continuidade ao nosso clube de hoje. Pode ser? Pode ser, vamos seguir. Então, vamos lá. A nossa palestra agora será Por que o Suriname eliminou a malária e o Brasil não? O palestrante é o Dr. Gustavo Bretas, ele é médico pela UFRJ e residência também pela UFRJ, residência em DIP, com mestrado em Medicina Tropical pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, mestrado em epidemiologia pela ENSP Fiocruz. Ele trabalhou com controle de malária na América Central, América do Sul e na África, principalmente Eritreia e Moçambique. Foi consultor do Technical Review Panel do Fundo Global e staff do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde no Suriname e Equador e consultor do Ministério da Saúde da Bolívia e Suriname para controle da malária. Além de tudo isso, ele tem treinamento na NASA para o uso de satélites no mapeamento de doenças. Gustavo, Boa noite a todos. Vamos lá, que já está ficando tarde, então eu vou andar um pouco rápido para dar tempo para a gente discutir. A gente vai abordar a questão de uma forma diferente da excelente apresentação anterior, que foi bastante clínica, bastante concreta dentro de uma ótica científica. A questão de controle de doenças é um pouco diferente. Vocês estão vendo o primeiro slide? Tudo bem. sim. Então eu posso tirar, eu vou tirar minha foto que sumiu o slide? Não. Não, o slide está aparecendo normal Ah, na que não tela. aparece para mim. Sim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Compartilhando, estou compartilhando, tá? Onde é que eu estou? Compartilhar. Não estou vendo a minha tela. Ela fica onde? Mas a Será, gente está vendo, a sua tela está no meio da tela. É estranho. Então vamos indo. Se eu será que você quer entrar pular. de novo para poder. Não, a gente vai indo. Eu vou me guiando por aqui. Vamos lá. Ok. Então, vai ser dessa perspectiva. E eu vou. O tema me angustia e me preocupa. É uma preocupação antiga, porque o Brasil tem todas as capacidades para eliminar a malária e não elimina. Nós estamos com um nível um pouco mais baixo do que o anterior, mas continuamos girando em torno de 100 mil casos por ano, com um impacto muito grande nas populações indígenas, e vocês andaram vendo pela mídia o que vem acontecendo com os Yanomamis. Então, eu vou contar a história do Suriname, que é um país de 500 mil habitantes, muito mais pobre que o Brasil, com muito menos capacidade técnica do que o Brasil e que foi capaz de eliminar a malária. Então, por quê? Por que o Suriname é capaz de eliminar a malária e o Brasil não é? Além do mais, o Suriname tinha os índices de transmissão de malárias mais altos da América Latina quando ele iniciou o programa de eliminação. Pulou para o próximo slide? Não. Não? Não, não Então, espera pulou. aí. Aqui, está aqui. Pronto. Ah, Ok. ok. Então, aqui tem a série histórica nas aldeias do Suriname. Eu vou falar sobre as aldeias porque elas são similares ao que acontece em Roraima hoje em dia. Em vermelho acima estão as aldeias dos Maruns, que são os quilombolas, e embaixo os ameríndios. O programa de eliminação começou em torno de 2004. Plasmodium falciparum foi eliminado muito rapidamente e os maruns,
que têm genética africana não têm Plasmodium vivax porque são DUF negativos. Então, rapidamente, em 3 anos, zeramos a malária por Plasmodium falciparum nas aldeias dos quilombolas. Já na área indígena foi um pouco mais complicado, o falciparum é zerado e o vivax se aguentou por mais alguns anos, aqui, essa tripinha azul aqui. Aqui é um filmezinho do que aconteceu. A malária era elevadíssima. Começou o programa de eliminação, ela desaparece. Já que vem ocorrendo em Rondônia, na área Yanomami. Nós temos aqui uma série histórica de 2007 até 2025 e a malária vem aumentando muito na área indígena brasileira. Muito, causando mortalidade e levando a uma dramática situação socioeconômica e de saúde da população, porque a malária não só afeta o indivíduo, como também afeta todo o grupo por matar, a mortalidade foi alta na Yanomami, matar as pessoas que são cabeça da família, as crianças ficam abandonadas, ou matar crianças. E para os Yanomamis, a morte de uma criança é algo muito traumático, que gera uma série de cerimônias e leva muito tempo para que eles lidem com a morte. E a morte em sequência, que a malária o que aconteceu na área Yanomami é uma tragédia muito grande para eles. Esses slides, basicamente, eles são para que vocês, depois que quem queira consultar, utilize as referências. As fontes para malária no Brasil são essas aqui. O Ministério da Saúde publica numa página, num tablô público, os dados sobre malária no Brasil, até mesmo individualizados por malária na área indígena, malária na área amazônica, malária na área extra-amazônica. Eu recomendo a vocês que deem uma olhada nesse programa, que é o Tableau, que agora é gratuito. É um dos programas mais interessantes para fazer análise de dados rápida. E vale a pena baixar o programa gratuito. Já para o Suriname, tem o site do Programa de Malária do Suriname e tem o site que é da Clínica de Saúde Pública que existe no interior do Suriname, dedicado ao atendimento de quilombolas e indígenas e pilotada por quilombolas e indígenas. Então, é algo muito interessante que o Brasil não tem. No Brasil, nós temos uma dificuldade enorme de recrutar pessoas para trabalhar na área indígena, porque não recrutamos pessoas do local. E, finalmente, sobre controle da malária e tratamento da malária, a Organização Mundial de Saúde publica regularmente, com novas atualizações, esse guia para a malária, que está presente nessa página aqui que eu listei aí. Então vamos lá. O que aconteceu no Suriname? Maior incidência de malária nas Américas, chegava a ter quase 15 mil casos por ano, numa população de 20 mil pessoas no interior. Começamos o projeto, aconteceu isso. A malária diminuiu e deixou um rabicho aqui que já não era mais de malária nas aldeias, já era de malária causada dentro do garimpo, malária transmitida dentro do garimpo. Essa é a situação atual. Só tivemos 57 casos no ano passado, todos importados, ou do Brasil, ou da Guiana Francesa, ou da Guiana e até mesmo um caso da Índia, sendo que 98% desses casos são em pessoas de nacionalidade brasileira, os garimpeiros são principalmente brasileiros, e hoje em dia a malária no Suriname continua com casos importados dos países vizinhos dentro do garimpo. Aqui é a origem dos casos, uma série histórica com a origem dos casos. A maioria dos casos nos últimos anos tem vindo da Guiana Francesa, de brasileiros que saem do Amapá para garimpar na Guiana Francesa e, por vezes, eles garimpam também no Suriname, principalmente quando a polícia e o exército francês expulsam esses garimpeiros. Esses são os garimpeiros. Nosso primeiro projeto, inclusive, era chamado Procurando o Ouro e Achando a Malária. Essas pessoas se expõem o tempo inteiro, elas trabalham dentro d'água, elas coletam água para poder trabalhar, elas cavam com água. O processo de escavação do ouro aluvial é feito com água.
Para vocês terem uma ideia, 1 grama de ouro está custando US$ 140. Aqui tem talvez umas 200 gramas de ouro nessa bateia. Então, é um trabalho altamente lucrativo, é algo democrático, o dinheiro é dividido entre todos que trabalham, o dono das máquinas fica com a metade, os outros recebem um percentual da outra metade. Eles causam uma destruição ambiental bastante importante, com esses buracos cavados com água e mangueiras de alta pressão. Esses buracos e essa água não são criadores de malária, não são criadores do mosquito que transmite a malária, porque são extremamente poluídos. Mas os locais onde eles criam barreiras para utilizar a água que vai ser utilizada na mangueira de alta pressão são criadores bastante adequados. Aqui é para ver a dimensão disso numa bacia hidrográfica, né, seguindo o ouro de aluvião através dos rios da região. Isso tem centenas de situações como essa na Amazônia toda. E vamos agora de volta para o futuro. Nós começamos fazendo aquilo que todo mundo faz, fazendo aquilo que o programa brasileiro faz atualmente, que é um pouco de tudo, de uma forma um pouco desorganizada, porque se você está fazendo muita coisa em área remota, no meio da Amazônia, com todas as dificuldades financeiras, nas áreas de garimpo, as coisas são caríssimas. Para ter uma ideia, uma garrafa de cachaça custa 3 gramas de ouro. Se 1 grama de ouro é US$ 140, você pode imaginar quanto custa uma garrafa de cachaça. E aos poucos nós percebemos, nem foi muito aos poucos, rapidamente nós percebemos que o importante era diagnosticar e tratar os pacientes rapidamente. E a gente vai ver esse porquê mais tarde na apresentação. E voltando a um livro clássico, que é esse livro que fala sobre a erradicação da malária, do Pampana, esse livro era a bíblia da época da erradicação utilizando inseticida, com DDT. Mesmo sendo uma bíblia do uso de inseticidas, ele já dizia na introdução que o importante na malária era você extirpar raízes da infecção, que eram os parasitas, que estavam na população. Já que você erradicando os parasitas na população, os mosquitos não iam ter mais nada do que transmitir. Por exemplo, os mosquitos que transmitem a malária existem na Baixada Fluminense, existem em áreas de Santa Catarina, existem em áreas do Paraná, da zona da mata da Bahia. Por que não tem mais malária? Porque ninguém mais sofre da doença nesses locais. Todos que tiverem malária nesses locais vão ser tratados rapidamente e não vão transmitir para mosquito nenhum. Então, os programas de controle de doença, eles têm por detrás uma certa racionalidade. E eles têm que ser baseados em evidências científicas, mas existem outras dimensões também, dimensões públicas, éticas, sociais, econômicas. E no caso da malária, em termos técnicos, nós começamos com uma questão básica que nem sempre é bem abordado no programa brasileiro, é que são dois parasitas totalmente diferentes, o Vivax e o Falciparum. Seria como ter dois estreptococos diferentes. Precisam de abordagens diferentes. Eles têm clínica semelhante, os dois parasitas têm uma clínica um pouco semelhante, mas têm ciclos de vida bem diferentes. Eles afetam hemácias diferentes. O Vivax é limitado a penetrar hemácias jovens, enquanto que o Falciparum penetra todas as hemácias. O Vivax não entra nas hemácias de pessoas que têm uma herança genética africana marcante. Eles têm relógios biológicos bem diferentes, e a gente vai ver alguns detalhes dos relógios biológicos que são importantíssimos para você ser eficiente no controle. E eles têm implicações terapêuticas diferentes, e precisam de tratamentos também diferentes. Em termos de aspectos sistêmicos, o que a gente optou no Suriname foi focalizar no que tinha o máximo de impacto, dentro das limitações existentes da área amazônica. Então, o que nós selecionamos foi o diagnóstico e tratamento precoce, que deveria ser oferecido gratuitamente para todos em toda parte onde existe malária.
começamos a utilizar provas rápidas que foram ficando disponíveis durante o processo de eliminação, e sempre que surgiu uma nova combinação mais eficaz, ela foi imediatamente adotada. Para o falciparum, seria as combinações de artesunato com uma segunda droga e associadas à primaquina. E para o Vivax, cloroquina com doses elevadas de primaquina e agora a tafenoquina. As operações de campus foram todas ancoradas nessa estratégia principal de focalizar no diagnóstico e tratamento precoce, ou seja, as campanhas de saúde pública, o treinamento do pessoal era totalmente enfocado nesse tema. Busque um diagnóstico e se trate corretamente até o final. Não se perdia tempo falando sobre coisas que não têm impacto e não têm interesse. O Suriname tem também uma rede de clínicas de saúde pública que foi desenhada para cuidar de populações nativas no interior, quilombolas ou indígenas, que são pilotadas por quilombolas e indígenas e que têm acesso no passado via rádio, mas atualmente via internet, via WhatsApp, a um grupo no nível central na cidade que resolve os problemas mais complexos e decide sobre necessidade de transferir os doentes ou ter que buscá-los de avião, etc. Já no Brasil, a estratégia é complexa e a gente vai ver mais abaixo que combina uma série de táticas que incluem diversos tipos de controle vetorial que são de baixíssima eficácia. São estratégias difíceis de implementar na Amazônia e nunca são implementadas completamente. Essas estratégias exigem pré-requisitos que frequentemente não são cumpridos. As campanhas de saúde pública para o controle da malária são muito confusas, os treinamentos do pessoal é bem limitado e não existe essa rede que o Suriname tem adequada ao tratamento de pessoas em áreas indígenas. É uma rede de saúde pública e que foi muito importante para a eliminação da malária. É um pequeno parênteses, eu já toquei nele aqui. Em 2005, quando a gente começou, muita coisa não existia. As terapias combinadas eram uma novidade, as provas rápidas estavam sendo desenvolvidas, mosquiteiros impregnados, que são uma forma de prevenção interessante, era também uma novidade. A tafenoquina não era disponível, a internet e a telefonia eram muito precárias e tudo era feito via rádio. Mas a comunicação era dinâmica, era diária, semanal, no máximo semanal. E no início nós utilizamos coisas bem básicas, que eram o que existia na época, era diagnóstico sempre por microscopia, que nos obrigava a treinar, capacitar pessoas para fazer microscopia no garimpo, que era complicadíssimo manter um microscópio em área de garimpo. O tratamento ainda era com cloroquina com doses baixas de primaquina, que não são tão eficientes como as doses altas. Até mesmo as terapias combinadas que nós iniciamos, ainda nós não combinávamos com o primaquina, que é importantíssima para interromper a transmissão do falciparum. E começamos até mesmo a fazer algumas atividades de controle vetorial que acabamos abandonando por considerar que eram de muito baixo impacto e alto custo. Nosso sistema de informação sempre foi ágil, mesmo quando era o rádio, e hoje em dia é extremamente ágil, porque é feito por internet, via WhatsApp, via telefonia celular, que existe até no meio do mato, lá no fim do Suriname, fronteira com o Brasil, você consegue falar por telefone. Então, todo caso de malária agora, como o número de casos é pequeno, é imediatamente informado a todos os níveis. No nível local, ele é informado. No nível da supervisão, existe uma pessoa que supervisiona uma série de locais, e o nível central, na cidade. E a gente vai ver que isso é importantíssimo para o tratamento que utiliza a tafenoquina, por exemplo. Já no Brasil, a gente depende de uma digitação dos dados que é semi-centralizado, exige que os papéis viajem até um local onde os dados são compilados. Um sistema extremamente sofisticado, extremamente detalhado, mas que não serve para tomar ação imediatamente, é sempre tardio. E aqui tem um dado interessante. No Suriname, 100% das malárias são identificadas em 48 horas ao nível central e aí a todos os níveis intermediários. No Brasil, até 30 dias, a gente só notifica 48% dos casos positivos.
e leva 60 dias, ainda não completamos os 100% dos casos positivos. Ou seja, essa demora é pela digitação dos dados, pela morosidade do sistema de informação, já que não serve, essa informação não é utilizada. Já visto que ela não chega onde tem que chegar, que seria no nível local, no nível que supervisiona o nível local para tomar uma atitude frente ao que está acontecendo, para guiar as ações de controle nesses locais. Uma outra coisa que a gente aprendeu é dizer não. Existe muita pressão nos programas de malária para utilizar inseticida. As pessoas pedem, é legal que a casa seja borrifada. Até os indígenas gostam da borrifação. Mata as baratas, mata a pulga. Os cachorros têm menos pulga. Onde tem tunga, diminui a tunga. Então, existe uma pressão muito grande para o uso de inseticida. As companhias de inseticida fazem pressão sobre os dirigentes dos programas e acaba se fazendo uso de inseticida que toma um tempo, uma quantidade de recursos enorme, tendo um impacto muito, muito baixo. Então é importante dizer não. Isso foi importantíssimo para o nosso programa no Suriname e focar naquilo que realmente tinha impacto, que era o diagnóstico e o tratamento precoce. E a grande dificuldade é criar todos os sistemas necessários para aumentar a capilaridade desse sistema, para chegar lá no nível local, para manter as pessoas com o número de diagnósticos necessários, capacitar essas pessoas, para que elas tenham acesso aos tratamentos que elas precisam, e a manutenção disso para não ter perda de estoque, etc. É muito complicado. Isso foi importantíssimo, criar esses sistemas de apoio, coisa que ainda não temos no Brasil, já que não existe muito investimento em serviços locais de saúde na mão de agentes comunitários de saúde na Amazônia. Dos dois plasmódios, que são bem diferentes, o Vivax tem uma diferença enorme, que deixa lá uma semente numa célula do fígado, um hipnozoíta. Esse hipnozoíta pode acordar um mês mais tarde, 2 meses, 3 meses, 4 meses e até 2 anos depois. Eu tive a falta de sorte de ter malária 1 ano depois de ter saído da área endêmica e 2 anos depois de ter saído de área endêmica. E por que aconteceu isso? Porque a transmissão do Vivax e do falcíparo é um pouco diferente. Eles têm biologias diferentes. O Vivax começa a produzir gametócito antes mesmo de que a pessoa tenha sintomas. Então, quando a pessoa tem sintomas e busca o tratamento, ela já está transmitindo a malária. Além disso, todos os tratamentos do Vivax não eliminam totalmente os hipnozoítas. Mesmo os melhores tratamentos, mesmo a tafenoquina, vai levar a um certo percentual de recaídas. Sem nenhum tratamento, 70% das pessoas vão fazer um novo episódio de Vivax a partir de um hipnozoíta nos primeiros 6 meses. Com o melhor tratamento, 20% das pessoas vão fazer um outro episódio de Vivax nos primeiros 6 meses depois do tratamento da malária inicial. Isso vai exigir, então, uma abordagem específica na hora da eliminação para esse tipo de problema. Já o falcíparo é uma beleza. O falcíparo pode ser interrompido com tratamento. O falcíparo leva de 7 a 10 dias para produzir gametócito e poder transmitir a malária aos mosquitos, para que o ciclo se continue. Então, você tem uma janela temporal de 7 a 10 dias para tratar uma doença que é grave, que causa sintomas importantes e incapacita as pessoas. Se os programas de malária não conseguem fazer isso, eles não estão funcionando bem. Eles têm uma deficiência grande. Então, a presença de falcíparo pode ser considerada como uma inadequação do programa, como um indicador de tratamento muito tardio. E a gente vai ver aqui o que acontece nas áreas indígenas do Brasil. Em cor de abóbora, nós temos os percentuais de gametocitos encontrados no momento do diagnóstico de Plasmodium falciparum nessas áreas indígenas.
Então, na área Yanomami, com todo o esforço e com a quantidade de recursos que chega a 1 bilhão nos últimos 2 anos, no Suriname nós gastávamos tipo talvez 3, 4 milhões por ano no período de muita malária. No momento estamos utilizando em torno de 1 milhão por ano no programa de malária. No Brasil, só na área Yanomami, teve quase 1 bilhão. E 17% das pessoas que tiveram falciparum e tiveram diagnóstico feito já estavam transmitindo a malária quando foi feito o diagnóstico. Então, qual é o significado disso? Primeiro, a presença de falciparum nessas áreas indica que o tratamento está sendo tardio. Se todos estivessem recebendo tratamento precoce, o Plasmodium falciparum acabaria como acabou no Suriname em 2 anos. Segundo, se as pessoas estão se apresentando para o diagnóstico com gametócito, é que elas já têm muito mais de 10 dias de infecção e já estão transmitindo a doença. Então, elas chegam ao diagnóstico quando a doença já foi transmitida ou já está sendo transmitida. Por quê? Vamos comparar essa imagem aqui do Suriname. Teve um caso de malária nessa aldeia indígena. Foi feita, então, uma busca para saber se existiam outros casos. O mesmo aconteceu na periferia de Manaus. Casos de malária na periferia de Manaus, foi feita uma busca. Qual a diferença de um para o outro? Para quem não está acostumado a trabalhar com malária, a diferença é bem difícil de ser vista, mas olha aqui. Vocês estão vendo o que está sendo feito aqui? Está sendo colhida uma lâmina. Essa lâmina está sendo colocada numa caixa. Essa lâmina vai ser levada até um microscopista que vai ler essas lâminas. Se o sistema for extremamente eficiente, essas lâminas serão lidas amanhã, de manhã, e talvez o resultado saia à tarde, então amanhã à noite esse senhor seria tratado para malária. Isso nas melhores situações possíveis. Normalmente não é assim, demora até muito mais do que isso até chegar o tratamento a esse senhor que está com malária. Agora, quando você olha aqui para o que está sendo feito no Suriname, as lâminas estão aqui também, mas tem as provas rápidas. Essas provas rápidas dão um resultado imediato e que permite ao técnico tratar as pessoas que estão positivas. As lâminas são colhidas para o controle de qualidade, para garantir que o que está sendo feito com as provas rápidas está funcionando adequadamente. Então, aí já tem uma diferença notável. Aqui as pessoas são tratadas no momento que elas chegam ao posto de saúde. Aqui o sujeito vai ser tratado talvez no dia seguinte à noite, talvez 2, 3 dias depois. Então, abre uma janela para a transmissão da doença e até para o aumento da severidade da doença. Muita gente critica as provas rápidas, principalmente pessoas que trabalham no programa de malária brasileiro, em outros programas de malária, porque existe sempre uma defesa da tradição, daquilo que se fez no passado, e os microscopistas são muito ciumentos. Um bom ou um excelente microscopista é tão bom e às vezes melhor do que uma prova rápida. Mas os bons e excelentes microscopistas são muito raros. No Suriname, nós fizemos uma avaliação com a ajuda da OMS, nós só temos um microscopista no nível de excelência da OMS e temos uma meia dúzia no nível de bom. Normalmente, as provas rápidas são muito melhores que os microscopistas que trabalham na rotina dos programas de controle de malária. Fizemos um levantamento uma época no Amapá e 80% dos microscopistas não alcançavam um nível mínimo de qualidade. Ou seja, todos eles eram piores que as provas rápidas e 80% deles eram muito ruins. Então, esse é um problema que o programa de malária brasileiro ainda não lida muito bem e eles não usam bem as provas rápidas. Aqui tem os dados sobre as provas rápidas que vêm sendo utilizadas na área Yanomami, onde você só pode trabalhar com provas rápidas, porque não dá para levar microscopia para a aldeia. Tem que ser feito localmente, de preferência tem que capacitar várias pessoas no local para elas poderem utilizar provas rápidas e tratar as pessoas imediatamente, principalmente em áreas bem remotas. E aqui a gente vê percentual de diagnóstico feitos com gota espessa e percentual de diagnóstico feito com
provas rápidas. Vem aumentando através dos tempos, mas ainda não é suficiente. No Suriname, 100% é feito com prova rápida e 100% tem uma gota que acompanha a prova rápida para o controle de qualidade e correção dos eventuais problemas que podem surgir com a utilização das provas rápidas. Então, eu, desculpe. Quando a gente maximizou, então, o impacto e focando no diagnóstico e tratamento, a gente deixou de fazer uma porção de coisa que o programa brasileiro faz. E são coisas que têm pré-requisitos técnicos bem sofisticados, né? Para fazer borrifação residual, que está escrito errado, borrifarão residual, as casas abertas não são adequadas, ou casas com muito aberturas, ou mesmo casas isoladas, porque o custo de ir a uma casa isolada para fazer a borrifação da parede é muito alto e o impacto disso é muito baixo. O uso de larvicidas também não é recomendado. Na Amazônia, a chuva lava o criador e lava o larvicida, leva o larvicida embora. O larvicida só tem uso adequado em áreas áridas, em malária de oásis, quando os criadores são pequenos e bem delimitados. Então, você pode ter um impacto na população de mosquitos através dos larvicidas. E a termonebulização não é indicada para o controle da malária. Ela é só indicada no controle da malária em campos de refugiado, em altas densidades populacionais, pessoas que estão amontoadas num pequeno espaço sofrendo de uma epidemia de malária. Mas ainda assim, olha o que nós vemos. Nós vemos em Manaus as pessoas fumigando um igarapé, fumigando a mata. A penetração dessa fumacê na mata é de 2 metros, então ele no máximo vai afetar os mosquitos que estão aqui perto da máquina. Não vai ter impacto nenhum na dinâmica populacional dos mosquitos, não vai ter impacto nenhum na malária. O mesmo com os biolarvicidas. Olha isso, isso é total absurdo. Se usam biolarvicidas em coleções de água desse porte em Manaus, se tem uma chuvarada daquelas que chamam de chuva branca na Amazônia, a dinâmica desse criador muda totalmente, os biolarvicidas são levados. E o custo disso é elevadíssimo. O uso de mosquiteiros impregnados é interessante, mas tem que ser adequado à população. No Suriname, nós discutimos prolongadamente, tanto com os quilombolas, como com os indígenas, como com os garimpeiros, qual eram os tipos de mosquiteiro mais adequados para eles, em termos de cor, feitio, tamanho, e para que tipos de formas de dormir eles eram adequados, porque algumas pessoas dormem em rede, outras dormem em cama, outras dormem em cama e rede. Então foi desenhado esse mosquiteiro que foi desenhado pela própria população do interior, que é adequado a ser colocado sobre uma cama ou sobre uma rede. Existem métodos de impacto que são específicos a algumas situações e que nós utilizamos no Suriname. Um deles é o uso da terapia combinada com artesanato, mais a primaquina. A terapia com artesanato combinado, ela afeta os gametocitos e inutiliza uma parte deles, mas alguns gametocitos continuam presentes e poderiam transmitir malária por falciparum. Isso é feito com uma dose de primaquina, uma dose única de primaquina, é suficiente para acabar com todos os gametócitos, ou seja, interromper a transmissão. Então, tratamento de falciparum nos primeiros 10 dias significa interrupção da transmissão de malária por falciparum. Para o Vivax, que é mais complicado, começamos a utilizar doses altas de primaquina, e também agora tafenoquina utilizando uma maquininha para dosar a glicose 6-fosfodiesidrogenase, que pessoas com deficiência da enzima podem fazer hemólise grave. Começamos a fazer retratamento. Se uma pessoa teve Vivax, e nós mesmo tratado com tafenoquina ou com dose alta de primaquina, sabendo que ele vai recair em 20% nos próximos meses, um mês depois do tratamento, a gente faz um retratamento para eliminar ainda mais os hipnozoitos que possam estar presentes. Usamos tratamento em massa para reduzir a transmissão, quando
nos últimos microepidemias que tivemos, para imediatamente reduzir a transmissão, foi usado o tratamento da população inteira, que hoje em dia é recomendado pela OMS. Por exemplo, na situação do Yanomami, isso seria perfeito. Tem aldeia Yanomami com 50, 60 pessoas, em que você encontra 5% delas, 10% delas com plasmódio circulando no sangue. A melhor coisa a fazer numa situação como essa é tratar as 50 pessoas. Porque se você só trata os positivos, você está deixando de tratar outros que vão ficar doentes daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, porque se tem 5% infectado, é porque as condições de transmissão são bem elevadas. E estamos começando a utilizar umas novas ferramentas, que é sorologia para indicar que o indivíduo teve Plasmodium vivax no passado e profilaxia em algumas situações. Atualmente, a profilaxia é utilizada no Brasil e no Suriname para as mulheres grávidas, já que elas não podem tomar primaquina, elas recaem de Vivax com uma frequência muito alta. Então, é preciso tratar toda semana. Eu vou correr um pouco para ter tempo para discutir alguma coisa. Isso é a maquininha para usar para dosar glicose 6-PD. É um pouco complicada e a tafenoquina, as consequências de um tratamento inadequado é muito grave. Como foi feito então para utilizar ele em campo por garimpeiro, ou por indígena, ou por quilombola? Eles fazem o exame e aí as pessoas tiram uma foto no WhatsApp e mandam para uma pessoa do nível central que checa os resultados do exame e diz: sim, esse exame está correto, você fez direitinho, pode tratar com tafenoquina nesse paciente. Então, existe um controle via WhatsApp do uso desse mecanismo de teste, que é um pouco mais complicado do que uma prova rápida. Existem questões éticas e sociais importantes para o controle da malária. Nós nunca culpamos a vítima, não é como no Brasil, em que os garimpeiros são culpados pela malária. Não, os garimpeiros têm malária porque são as condições de trabalho dele. Os indígenas são culpados pela malária. Não, os indígenas são culpados pela malária pelo modo de vida deles. Cabe a nós, técnicos, resolver como controlar a malária no garimpo. Cabe a nós, técnicos, resolver como controlar a malária nas áreas indígenas. E não devemos nunca propor coisas que são absurdas, como limpar a vegetação em torno da casa, lavar a roupa com mais frequência, limpeza de criadouros. E aí vamos ver aqui, por exemplo, programa de Manaus para a população pobre que vive na área rural, na periferia de Manaus. Usar repelente. As pessoas não usam repelente, eles não têm dinheiro para usar repelente. E o repelente no calor de Manaus dura menos de 2 horas. Colocar telas nas janelas. Muitas casas são abertas e tem buraco para tudo que é lado. Não adianta nada botar na janela. Evitar exposição no horário de maior circulação do mosquito, ou seja, no anoitecer ou amanhecer, que são as horas de trabalhar na Amazônia. Não dá para trabalhar ao meio-dia, você tem que trabalhar no final de tarde, cedo de manhã. Casa indígena, colocar tela onde? Fazer uso de inseticida onde? Mesmo assim é feito, se faz foguem nessas áreas indígenas, se rocia as paredes dessa casa indígena. E não tem mosquiteiro impregnado. Aqui, medidas para proteção da malária, telas em portas e janelas, e em compensação, por baixo da telha os mosquitos entram. E ninguém tem e o custo de fazer isso é bastante elevado, e nem toda casa na Amazônia se adequa à colocação de telas nas janelas e nas portas. Uso de repelentes, bastante complicado em lugar muito quente. Uso de roupas compridas, bastante complicado em população que mal se veste. Borrifação residual em uma casa aberta. Aqui está exatamente uma casa que está cheia de furo lá atrás, está vendo entre o teto e a parede, está borrifando. Limpando criadouros do vetor em torno da casa é um absurdo, porque o mosquito tem criadouro para tudo que é lado, e quando chove vai ter criadouro para tudo que é lado. Então, moradia também, na moradia, a malária não depende da moradia. Basicamente, a malária depende do acesso ao diagnóstico e tratamento. As pessoas que têm acesso ao diagnóstico e tratamento podem morar onde for, podem trabalhar onde for, podem viver aonde for, que elas não vão ter malária. A malária vai ser eliminada. Isso é só um exemplo da dificuldade de trabalhar no Suriname, onde se usam mais de 6 línguas. Então, esse pôster foi feito para os brasileiros, mas ele também contém uma outra língua aqui, que é a língua comum.
Existe uma língua comum no Suriname, que é o Saranantong, que é a língua que a maioria da população usa e que muitos brasileiros utilizam. Então, venha para o Dia da Saúde como na Gesondundee. A língua oficial do país é o holandês, a maioria das pessoas falam de 4 a 5 línguas. Existem 3 línguas indígenas, 4 línguas de quilombolas, existe a língua comum, se usa holandês, se usa inglês na fronteira com a Guiana Francesa, as pessoas falam francês, 20% da população é indiana e fala hindi, 5% é chinesa e fala Hakka, um dialeto chinês, os brasileiros falam português. Existe um número grande de cubanos que falam espanhol, existem javaneses, 10% da população é javanesa e fala javanês. Então realmente um país multicultural onde as pessoas trocam de língua toda hora e falam, todas elas falam várias línguas. Isso é uma imagem trágica que foi publicada no Globo, que eu até resolvi esconder um pouco, porque deveria ser ilegal publicar uma imagem desse tipo em crianças Yanomami na época da pico da crise humanitária na área Yanomami, que persiste, a malária diminuiu pela metade, mas era uma situação epidêmica, os níveis de malária eram elevadíssimos, então diminuir pela metade os níveis epidêmicos não é resolver o problema, é manter a população numa epidemia que tem a metade dos casos da epidemia anterior. Em resumo, o programa tem que priorizar o que tem impacto, o que é mais eficiente. Se você tratar todos os pacientes com falciparum em menos de 10 dias, você interrompe a transmissão da malária na América Latina. Na África é um pouco mais complicado pelas densidades de mosquito. Aqui as densidades não são tão altas. O Vivax é mais difícil ainda porque ele começa a transmitir antes de começarem os sintomas e você então tem que tratar ele o mais cedo possível. Você tem que utilizar medicamentos que eliminam os hipnozoítas e lembrar que mesmo eles levam a uma chance de em torno de 20% de ter recaída nos primeiros 6 meses, e por isso o retratamento pode ser necessário para as etapas finais de uma eliminação. E a conclusão é que, diagnosticando e tratando, você acaba eliminando a malária. E a única forma de fazer isso na Amazônia é utilizar provas rápidas na mão das pessoas que vivem nos locais onde a malária está acontecendo. E que é preciso desenhar um sistema de saúde pública efetivo e adequado para as áreas indígenas. Agora, finalmente, já que nós estamos falando entre infectologistas, é imprescindível ter infectologista nos programas de controle. Eu acho que é uma deficiência enorme dos programas de controle brasileiros. Cada vez menos você tem pessoal técnico adequado a um programa de controle. O programa, eu não vou dizer nem qual é a profissão do coordenador de malária atual, a nível nacional, que é a mesma profissão do coordenador de malária atual na área Yanomami. São profissões incompatíveis com trabalhar num programa complicado como é um programa de controle de enfermidade infecciosa. Então, é um espaço que eu acho que os infectologistas não estão ocupando, né? Existe uma série de programas de controle de doenças no Brasil, todos eles têm muito recurso em comparação com os outros programas da América Latina e não tem pessoal técnico adequado. Eu não sei como os infectologistas poderiam se enfronhar nessa seara e serem mais participantes nos programas de controle de doenças. Obrigado. Tem Bom, umas cobrinhas primeiramente, aí, né? pode falar, pode Não, falar. não, 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 aqui tinha umas cobrinhas na tela, né? Então, primeiramente, parabéns, Gustavo, fantástica a sua apresentação e muito obrigada, porque, por exemplo, malária não é muito a minha praia, né? Toda vez que eu Uhum. busco informação sobre malária, eu vou atrás da clínica, como fazer o melhor diagnóstico e tratamento, mas sobre essa perspectiva da eliminação, realmente é a primeira vez que eu estou tendo essa abordagem mais próxima, né? E pelo que você está colocando, a gente tem grandes problemas de controle aqui. E eu queria saber de você, na verdade, o que que você
proporia para que fosse implementado no Brasil, para a gente reduzir realmente esses números, né? Além, é lógico, de quem está conduzindo o quê? Na verdade, os recursos existem, os recursos são mais do que suficientes para eliminar a malária. O que precisam de Redirecionamento. redirecionamento das táticas, né? A estratégia tem que ser diagnóstico e tratamento precoce. Para ser diagnóstico e tratamento precoce em áreas remotas, a única forma são os testes rápidos. Não dá para fazer com microscópio. O que permitiu eliminar a malária no Suriname foi o uso de provas rápidas. Tem que utilizar a prova rápida e tem que capacitar pessoas do nível local, uma, duas, três, a utilizar provas rápidas. Se isso não for possível, existem algumas aldeias Yanomami extremamente primitivas, extremamente complicadas e isso seria praticamente impossível. Então, existem outras estratégias. Ou você aloca uma pessoa lá durante um tempo, né? Mas essa pessoa tem que ficar morando na aldeia, o que não é muito fácil. Ou você faz tratamento de massa repetido. Tem malária nessa aldeia? Eu vou lá, são 50 pessoas, eu trato todo mundo. E volto lá 2 meses depois e trato todo mundo, né? E se tem garimpeiro, eu trato os garimpeiros, porque esse é um outro problema brasileiro, né? Os garimpeiros são ilegais, então não existe, eles não têm acesso ao tratamento, então eles acabam tomando medicamento comprado, às vezes inadequado, às vezes falsificado, e não completam a dose, porque o medicamento é caro, então eu não vou completar, eu vou guardar para a próxima malária. Então o garimpeiro tem que ter acesso ao tratamento, como aquilo que eu falei do Suriname. Não tinha nenhum preconceito, trata todo mundo que tem que ter acesso a diagnóstico e tratamento precoce. É um direito humano, está na Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos. As pessoas têm direito a ter acesso à saúde, a diagnóstico e tratamento para o problema que elas têm. Então, se isso for feito, não é muito complicado fazer isso. Sabe quanto? Acho que esse ano já teve 500 deslocamentos de helicóptero de Yanomami para serem tratados ou num polo base ou em Boa Vista. Um deslocamento de helicóptero custa em média R$ 20.000 para ir. Tem que voltar com a pessoa para casa dela, mais R$ 20.000. Então, um deslocamento custa R$ 40.000. Esse ano já teve cerca de 100 deslocamentos por suspeita de malária. 100 deslocamentos a R$ 40.000 são R$ 4 milhões. Então foram gastos R$ 4 milhões já em Roraima esse ano por suspeitas de malária que tiveram que ser diagnosticados de helicóptero. Isso daria para montar uma infraestrutura de saúde pública para cada aldeia, para alocar pessoal em cada aldeia, ou para usar esse helicóptero para fazer tratamento de massa nessas aldeias muito remotas e muito pequenas. Então, o que falta é inteligência epidemiológica, falta capacidade técnica de compreender o problema e oferecer soluções, e não culpar o índio por ser ignorante, não tomar o remédio, não buscar o diagnóstico, não usar roupa comprida, né? Não ir ao rio se expor no fim de tarde, isso é total absurdo, né? Não tratar o garimpeiro porque ele está lá ilegalmente, e aí vai transmitir malária, ele vai continuar lá ilegalmente, não é função da saúde cuidar do controle do garimpo. Eu estou lá para resolver o problema da malária. Esse tem que ser o paradigma. Eu não sou controlador de ilegalidades. Eu estou lá para tratar quem seja quem for, né? É fácil, não é complicado, mas tem que ter. A situação dos Yanomamis é complicada, né? A situação em geral dos Yanomamis, né? Porque eles sofrem com o garimpo, sofrem com os políticos, sofrem com tudo que está acontecendo lá, né? E fora o que vem da Venezuela, porque eles compartem com a desgraça venezuelana, né? Eles têm população de um lado e de outro, então eles compartem a desgraceira que é a Venezuela hoje em dia. Olha, é fantástico. Eu realmente estou impressionada com as suas informações. O que você trouxe para a gente hoje não é O qualquer que me coisa. irrita mais é o falciparum, porque falciparum é muito claramente deficiência do programa de malária. O falciparum acaba tão logo você trate as pessoas numa janela temporal de uma semana.
Se eu tratar todo mundo que adoece por falciparum em uma semana, ele acaba, e acaba muito rápido. Então é um absurdo, né? É um absurdo a gente continuar tendo casos de falciparum que causa morte, né? Causa morte em mulheres grávidas, causa morte em crianças pequenas. E criança pequena e Yanomami que morre não entra na estatística do Ministério da Saúde, porque ninguém sabe. Cerca de 50% das crianças que nasceram esse ano ainda não foram vistas por nenhum sistema de saúde no Brasil, lá na área Yanomami. Não foram vacinadas, não tiveram a primeira visita de puericultura. A mãe, se teve malária por Vivax, não foi acompanhada de tratamento semanal, que tem que ser, porque ela não pode tomar primaquina, ela vai recair de Vivax certamente. A mulher grávida, quando tem Vivax, se não toma cloroquina toda semana, recai aos 2 meses, recai aos 3 meses, recai aos 5 meses, recai aos 7 meses. Chega na hora do parto em frangalhos, com hemoglobina baixíssima, e o feto nasce com problemas. Nasce com Incrível isso. malária. A Incrível. placenta tem malária. A criança nasce com malária. Pois é, Porque se não estão nem visitando, como é que estão fazendo profilaxia nas mulheres grávidas que tiveram vivas? Né? As crianças não foram nem visitadas. verdade. Então, essa é a situação. E estão gastando uma quantidade de dinheiro impressionante. A quantidade de dinheiro em voos é incrível, incrível, incrível. Pois é. Então, olha, várias pessoas aqui estão elogiando bastante a sua apresentação e o Tiago Neves levantou a mão aqui para poder falar. Bom, vou tentar ser bem sucinto. Em primeiro lugar, parabéns, Gustavo, pela apresentação. Eu acho que a tua apresentação ela dialoga muito com a minha prática enquanto médico de família. Enquanto te ouvia falar, pensava muitas vezes no termo vigilância do território, né? Você trouxe que a questão do acesso ao diagnóstico e tratamento precoce é importante, mas ao mesmo tempo eu fico pensando como que o território ele está incluso nessa problemática, assim, né? E aí, sempre que eu penso em vigilância do território, a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão dos agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemia, assim, né? E aí eu queria saber se, na tua opinião, né, nessa perspectiva de eliminação da malária, qual que é o papel concreto realmente do ACS, do ACE, na interrupção dessa cadeia de transmissão, né? Se a gente está conseguindo aproveitar suficientemente esses profissionais para transformar a vigilância em uma busca ativa no território, em vez de esperar que o paciente chegue à unidade sintomático, chegue à unidade com febre, e se seria o caso, né, de fazer a capacitação desses profissionais, que acabam sendo o vínculo da unidade com o território, né, para a realização dessas provas rápidas, né, desses testes que possam aumentar a capacidade diagnóstica e, consequentemente, o tratamento precoce venha, né? Essa pergunta é boa, ela tem dois aspectos interessantes. Primeiro, é fundamental, a participação dos agentes comunitários de saúde é fundamental nas áreas onde existe a malária. E não são bem aproveitados, deveriam ser muito melhor aproveitados. E se você baseia o teu programa de controle no uso de microscopia, você cria um patamar que complica tudo, porque o agente comunitário não pode andar com um microscópio. Então, ele tem que fazer a lâmina, levar na microscopia, isso vai tomar 1, 2 dias, voltar com tratamento. Não, tem que ser prova rápida, tem que ser 100% prova rápida na mão do agente comunitário para que ele possa oferecer o diagnóstico imediatamente. Quando ele passa a depender do nível do laboratório que tem o microscópio, isso retarda todo o sistema e cria problemas mil, né? Porque, por exemplo, se o cara faz uma lâmina na sexta-feira, ela só vai ser lida na segunda, né? Porque as pessoas pensam teoricamente, não, a lâmina é lida em 24 horas. É, mas e se tem um feriado na segunda, ela vai ser lida na terça, né? E aí o resultado vai sair na quarta, e aí o remédio vai chegar na quinta. Não pode acontecer isso, nunca. Né, a pessoa na sexta entrou em contato com o agente comunitário de saúde, na sexta ele tem que ser tratado se ele está positivo. E só pode se fazer isso com prova rápida. E você tem toda a razão, os agentes comunitários são fundamentais para isso, né? É uma peça fundamental essa combinação, agente comunitário, prova rápida, diagnóstico e tratamento imediato. Esse é o jogo, é isso, disso depende. Aí você tem que dar condições para que isso aconteça, né? Que nem sempre existem, né? Então foi a outra coisa que você me perguntou também, que agora
Perdi o fio. Na verdade era sobre essa questão, né, dos agentes comunitários, mas eu fiquei também com dúvida em relação à investigação de contatos domiciliares. Ah, é, Era um isso, outro isso, isso, isso. questionamento que eu queria fazer. É. Isso, contatos domiciliares. A busca ativa, ela é útil nessa situação epidêmica como você tem agora nos Yanomamis. Mas se você tem um detalhe aqui que é difícil de entender às vezes, mas é que é fundamental. Você imagina uma população de 1.000 pessoas e 10% das pessoas têm malária, o que é muito, né? 100 pessoas vão ter malária todo ano. Qual é a probabilidade de você encontrar uma pessoa com malária se você vai lá ao acaso? Se aproxima a zero. Porque uma pessoa com malária vai buscar tratamento, ela fica doente durante uns 7 dias. Se você tem 100 pessoas com malária, 7 dias para cada uma, elas vão estar doentes ou com parasitemia 700 dias, correto? Você tem 900 que vão estar 365 dias sem malária. Então você está procurando uma agulha no palheiro. Quando você faz uma busca ativa, você faz um corte no tempo de 1 segundo. É naquele momento que você está lá fazendo a lâmina ou a prova rápida, o cara tem que estar positivo. Ele não vai estar positivo. Ele pode estar positivo 1 hora depois, 2 horas depois, 3 dias depois, 4 dias depois. Então a probabilidade de encontrar um positivo, mesmo com níveis de malária alta, quando você faz uma busca ativa, é muito baixa. Mas em situações dessa dos Yanomamis, se você chega numa aldeia, você vai ter 5, 6 pessoas doentes. As pessoas não são imunes, elas adoecem, né? Não é uma pressão de malária semelhante à da África, em que as pessoas têm 10, 20 malárias por ano. Nos Yanomamis, no máximo, é 2, 3 malárias por ano por pessoa, o que é muito para o Brasil, é muitíssimo, né? É uma taxa anual de infecção de 2, 3 malárias por cabeça numa aldeia. Mas mesmo assim você não encontra muitas pessoas doentes. Mas se você encontrar algumas doentes, a tua opção é essa: trato todo mundo ou não. E aí vai depender da tua capacidade de manter diagnóstico e tratamento no local. Tem capacidade para manter o diagnóstico e tratamento no local, através de agente comunitário, através de capacitação de pessoas no local, é a melhor opção. Não tenho, eu trato todo mundo e volto lá 2 meses depois e trato todo mundo e volto lá 2 meses depois e trato todo mundo. Isso deve provavelmente acabar com a malária naquela localidade pequena, isolada. Então, isso tem que ser pensado, e para isso ser pensado, você tem que ter pessoas tecnicamente competentes em vários níveis, né? Lá na ponta, sabendo fazer o diagnóstico e o tratamento, um supervisor para garantir que isso está sendo feito direito, no nível mais de cá, alguém que pense isso, né? Que diga, ó, você está tendo muita malária nessa localidade aí, não pode fazer 3 voos de helicóptero num mês. Vai lá e trata todo mundo, né? E vamos voltar lá daqui a 2 meses e tratar todo mundo. Tem que ter uma logística para isso, tem que ter um sistema para isso. Não tem. Não tem, é no oba-lelê. Algumas pessoas até são muito bem intencionadas, mas é no oba-lelê. Opa, tem um caso de malária grave, uma criancinha está morrendo, manda o helicóptero. As pessoas saem no meio da noite, desesperadas, e conseguem o helicóptero e vão e coisa. Mas é uma coisa quase que amadorística, né? Amador até no bom senso da palavra, pessoas que amam fazer aquilo, mas é complicado, né? Se não tiver algo bem desenhado, não dá certo. Conseguiram baixar um pouco a malária, mas ainda está em níveis epidêmicos, está bastante alta. Incrível. Mais alguém gostaria de falar, perguntar para o Gustavo? Uma oportunidade tanto. Não? Você quer fazer alguma consideração final? Não, não, estou contente. Ai, que ótimo. Não, foi muito bom. Foi Obrigado. fantástica mesmo, maravilhosa a E espero que apresentação, os Gustavo. infectologistas se interessem mais pelos programas de controle, porque existe uma debilidade muito grande nos programas de controle brasileiros atualmente. É isso aí. Então, vamos encerrar. Vou parar a gravação. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço Espero para que o Mauro. você vire parceiro nosso aqui. Obrigado. Quem sabe em outras oportunidades.